Vídeo aqui eu vou contar tudo que você precisa saber sobre nome sujo, como consulta grátis, quanto tempo pode ficar sujo, quanto tempo tem que limpar depois que você paga ou verifica um erro, se dá para processar, em quais casos dá indenização, em quais casos não dá indenização, tá? Aqui hoje você vai ficar craque sobre nome sujo, tudo que envolver Serasa, CPC, SPC, protesto, tudo, registrato, vamos lá. Então, se você tem ou conhece alguém que tem o nome sujo, é altamente recomendável que você veja esse vídeo até o final, beleza? Então vamos lá. E como que eu vou fazer aqui? Eu já está aberto aqui o Código de Defesa do Consumidor, você pode jogar no Google Código de Defesa do Consumidor Planalto, e lá no artigo 43 é que fala do Banco de Dados e Cadastros dos Consumidores, tá certo? Então, que vai acompanhar aqui o Código de Defesa do Consumidor, artigo 43 aqui, ó, e seguintes, eu vou lendo ele e explicando aqui de forma muito fácil para vocês, tá? E dando exemplos de todas as situações e interpretativa aqui para você compreender 100% essa questão, beleza? Então vamos lá. Artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. O que ele diz? O consumidor, sem prejuízo do dispositivo total, isso aí nem tem mais, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumos arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes, tá certo? E o parágrafo 6º, aqui embaixo, ele diz o seguinte: todas as informações de que trata o caput desse artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Ou seja, você precisa ter acesso a essas informações de forma facilitada, tá? Por isso que você consegue consultar tudo hoje de forma fácil e gratuita aí, beleza? Você consegue consultar se seu nome está sujo em várias situações somente usando o seu celular, tá? Então, vamos primeiro aqui ensinar como consulta aí para você ver se seu nome de fato está sujo. Às vezes você acha que está limpo, mas vai ver, tem uma coisa lá, de alguma fraude, às vezes, que sujaram seu nome, você acaba descobrindo aqui nessa consulta que você vai fazer. Então, é sempre bom consultar em todos os aplicativos e sites que eu vou passar aqui para você, tá certo? O do Serasa, no aplicativo da App Store da Apple, tá com o nome Serasa Consulta CPF Score, tá certo? Aí se for Android, pode mudar o nome do aplicativo, mas aí você confirma lá se é o mesmo ou não, tá? Se é do Serasa, tá? O do SCPC tá com o nome Boa Vista Consumidor Positivo e do SPC, que é diferente, tá? Do SCPC, tá como SPC Consumidor, beleza? Cada sistema desse é diferente, de um modo do outro, então seu nome pode estar limpo em um e sujo em outro, tá? É bom você consultar ali em todos eles, tá? São órgãos diferentes e pode estar limpo em um e sujo em outro. Então consulte em todos eles, tá? Para você consultar protestos, você pode ir no site.semprotnacional.org.br ou só joga no Google Semprote Nacional, ele já vai aparecer ali o primeiro link, tá? Aí você entra no site, já vai ter lá o CPF e o CNPJ para você digitar. Não precisa nem de cadastro, tá? Se você tiver alguma coisa ali protestada, já vai aparecer o valor e o local do cartório, tá? Não vai aparecer qual é a empresa, tá? E qual que é o tipo da dívida. Para você saber disso, você precisa fazer um cadastro nesse site, pagar uma guia. Depois de uns dias eles disponibilizam essa certidão ali completinha. Ou você pode ligar lá no cartório, mandar por e-mail e tal, pagar para eles direto também. Ou intermediado por esse site, você que manda. Beleza? Então, o caput, o que é o caput? É isso aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Não está indo, mas aqui, ó, o caput do artigo 43 do Código do Consumidor te dá esse direito às informações facilitadas aqui que eu te passei, e o parágrafo 6º também confirma isso. Tá? Deu um pequeno lentidão, mas agora foi, beleza? Artigo 43 e o parágrafo 6º te dá esse direito a você consultar aí de forma facilitada se seu nome está sujo. Então é por isso que tem vários sites, aplicativos hoje em dia. Antigamente você tinha que pagar e tudo mais, hoje em dia eles conseguem te disponibilizar de forma gratuita, tá certo? Beleza, vamos aqui para o parágrafo 1º do artigo 43. O que ele diz? Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referente ao período superior a 5 anos. Ou seja, você tem que conseguir entender o que se referem às informações negativas e elas não podem ficar mais que 5 anos negativadas no SPC, Serasa, SPC, contados da data do vencimento da dívida, tá? Contados da data do vencimento da dívida. Esse aqui é um ponto muito importante, porque mesmo que a empresa revenda essa dívida, o que acontece bastante aí, aquele prazo de 5 anos não muda, tá? Esse prazo aí do parágrafo 1º não muda, tá? Então, ou seja, se vendeu uma dívida com mais de 5 anos, não pode mais negativar seu nome, tá? E se fizer isso, que é meio raro acontecer, mas se fizer isso, você pode entrar com uma ação até e pedir dano moral, mesmo que você esteja devendo de fato, porque não podia mais sujar seu nome por conta disso, tá? Expresso ali no parágrafo 1º, beleza? E é justamente isso que o Serasa está fazendo em alguns casos de forma camuflada aí, tá? E o Tribunal de Justiça de São Paulo até condenou essa atitude em 10 mil reais, condenou o Serasa em 10 mil reais de danos morais. Vou até deixar aqui em cima um cardzinho do julgado que eu li, da decisão na íntegra do Tribunal de Justiça, que o Serasa foi condenado em 10 mil reais por conta disso, tá? E por que disso? Apesar do Serasa não manter no banco de dados deles como negativado lá, nome sujo, com dívidas de mais de 5 anos, eles estão dando uma forma ali, ao meu ver, de burlar o sistema, colocando como proposta de acordo de dívidas com mais de 5 anos. Dívidas essas que, por vezes, eles dão tipo até pontos se você pagar, né, o valor dado, o acordo ali. E então falam que se você pagar essa dívida com mais de 5 anos, você vai ganhar, por exemplo, 20 pontos. Mas você não concorda comigo que se você está recebendo esses pontos, recebendo esses 20 pontos e pagar, consequentemente ele não está tirando? Como que vai tirar uma coisa que não tirou antes? Não faz muito sentido, né? A alegação do Serasa é que essas propostas de acordo aí não influenciam em nada na pontuação de forma negativa, o que não faz muito sentido, né? Já que eles dão pontos se você pagar essas dívidas prescritas, tá? Eles ainda alegam que essas empresas não têm acesso a essas informações, tá? Só você teria acesso, tal. Mas o que também não faz muito sentido e foi também o que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, na decisão que eu deixei ali no card, também não entendeu, tá? Eles entenderam que o próprio site do Serasa informa que essas empresas têm acesso a isso. Então, ou seja, as empresas sabem quem tem dívida com mais de 5 anos e a lei diz que isso não pode constar no sistema de banco de dados, dívidas com mais de 5 anos, tá certo? E tanto é que foi condenada ali a 10 mil reais de títulos de danos morais. Beleza? Então, se você tem alguma proposta de acordo no Serasa, eu recomendo que você veja esse outro vídeo aqui, que eu vou deixar agora de novo em outro card aqui em cima, que eu digo o que você tem que fazer em cada situação dessa. Qual tipo de acordo, se está com mais de 5 anos, se está com uma boa proposta ou não. Então, se você tem alguma proposta de acordo lá, você fala, será que eu pago, será que eu não pago? Veja esse vídeo, tá? Mas vê depois que acabar esse, volta e vê o card e assiste esse vídeo também, beleza? Então, beleza. Então, se você entendeu agora o parágrafo primeiro que diz que nenhuma informação pode prejudicar aí se estiver com mais de 5 anos, tá? É isso que diz aqui de forma expressa o parágrafo 1º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, tá? E é justamente isso o que ocorre com dívidas com bancos lá no Registrato. Não sei se você já ouviu falar do Registrato, mas é tipo um banco de dados, do Serasa CPC, só que é do Banco Central, tá? Só relacionados a bancos, tá? Então, o que acontece? Você quita, às vezes, a dívida, ou ela passa de 5 anos, e mesmo assim fica constando lá no sistema do Banco Central um campozinho lá, assim como prejuízo, tá? E tem muito juiz já entendendo, essa questão é um pouco nova, né? Mas tem muito juiz já entendendo que isso aí também não pode, tá? E eu vou deixar também aqui, de novo, um cardzinho, como você consulta isso, se o seu registrato, se o seu nome, às vezes você tem uma dívida lá no banco, você tem mais de 5 anos, está te prejudicando, às vezes é isso que está te impedindo de conseguir um crédito e você não sabe se o nome está lá no registrato
uma dívida com mais de 5 anos, ou às vezes você pagou um acordo, eles mantêm lá como prejuízo aquilo que você deixou, que eles deixaram de ganhar no acordo, é bem abusivo, ao meu ver, e os juízes também estão entendendo dessa forma. Então dá uma consultada lá e tá aqui no cardzinho que eu já deixei. Beleza? Já no protesto, a coisa é um pouco diferente, tá? A justiça entende que o protesto é causa de interrupção da prescrição da dívida. Ou seja, se a dívida prescreveria com 5 anos e a empresa protesta seu nome ali, faz uma cachorrada, né, já de propósito, vai lá e protesta seu nome com 4 anos e 11 meses. Eu já vi várias vezes acontecer, tá? Ali do contados do vencimento da dívida. O que acontece? O prazo da prescrição se renova, ele interrompe, começa a correr do zero, tá? Isso é previsto em lei, infelizmente. Mas isso só pode, para o protesto, tá? Está previsto em lei. E só pode também ocorrer uma vez, não pode ficar protestando e renovando eternamente, tá? Beleza? Então, do protesto, se protestou, a dívida ali, ela vai, a prescrição, né, que pode ser cobrada na justiça, vai voltar do zero e começa a correr de novo 5 anos, tá? Só lembrando, a prescrição significa que não pode ser cobrado da justiça, mas pode, infelizmente, ficar te ligando, né? Mesmo que, mesmo não, não sendo de forma abusiva, né? Apesar que muitas vezes a gente sabe que cobra também. Beleza? Então, o que muita gente confunde aqui de prescrição é que caduca, né? Ah, minha dívida caduca, tal, apesar de eu ter falado várias vezes, tá? A dívida nunca caduca. A dívida nunca caduca, ou seja, ela nunca deixa de existir simplesmente por passar o tempo. Ah, passou 10 anos, dívida some. Não, a dívida não some, tá? O que não pode haver é manter essas informações negativas por mais de 5 anos, contados da data do vencimento delas. E se protestou, tá? Esse prazo volta do zero uma vez só. Beleza? Então é isso aí. Vamos para o parágrafo 2º. Aqui, ó. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Aqui o parágrafo 2º, tá? Isso aqui acontece muito, tá? E muita gente não sabe, mas pode ter direito também a uma indenização aí por danos morais, sempre que protestarem seu nome, ou mesmo colocar no SPC, SPC, Serasa. Toda vez que acontecer isso, que vai sujar seu nome, mesmo que você deva, você precisa ser comunicado antes de sujar seu nome para você ter essa chance de pagar. Então é isso que diz o parágrafo 2º. Você precisa ser comunicado, tá? Que vai sujar seu nome para você ter essa chance de pagar, tá? Então se você tiver certeza que não foi informado nessa negativação, pelo SCPC, que às vezes acontece bastante no SCPC, que é do Boa Vista lá. Ainda que você deva isso, tá? Você pode pedir uma indenização por danos morais para o próprio SCPC e não para a empresa, tá? Que daí é do Boa Vista, né? O SCPC é do Boa Vista. Pois cabe ao órgão notificar você previamente disso e não propriamente a empresa que vai sujar seu nome, entendeu? Então, a justiça entende que o SCPC, ou Serasa, ou SPC, que tem que te notificar que vai sujar seu nome. Aí, se você não paga, apesar de notificado, aí eles podem, de fato, sujar seu nome, beleza? Isso também vale para o protesto, também tem que te notificar previamente, tá certo? A gente já tem vários julgados nesse sentido que, se não notificou, né, eles têm que indenizar, aí cabe ao juiz arbitrar a indenização, beleza? Vamos para aqui agora o parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Ou seja, se o seu nome está sujo por engano, eles têm que limpar em 5 dias úteis, tá? Então, você nem sabia que seu nome estava sujo, descobriu uma coisa que você nunca fez, ou já está pago, eles têm que limpar em 5 dias úteis, tá? Mas isso não quer dizer, tá? Isso não quer dizer que você não tem direito, não possa ter direito a uma indenização aí, tá? Porque o prejuízo já foi causado, tá? Já fizeram a cagada. Então, isso a pontuação ela de score
certamente já foi para o beleléu também. Então, mesmo que eles tenham corrigido, assumido o erro, você pode sim entrar com uma ação, pedir uma indenização aí por danos morais. Também tem um monte de julgado favorável nesse sentido, tá certo? E esse parágrafo também levou à interpretação, no caso do pagamento da dívida, para limpar o nome. Então, a justiça entende que se você devia, tá? De fato, aí você vai lá e paga. Eles têm 5 dias úteis para pagar, para limpar o seu nome. Se não limpar em 5 dias úteis, pode também dar direito à indenização por danos morais. E também tem bastante julgado nesse sentido. Às vezes você paga a dívida, você não precisa nem ficar comunicando a empresa, tá? Você pega a dívida lá, paga, a empresa tem que constar lá, se você pagou certinho, né, o valor correto, ela tem que dar baixa em 5 dias úteis contados do pagamento, tá? Não é nem da comunicação sua nem nada, é do pagamento. Então, às vezes demora 20, 30 dias, você pode sim ter direito à indenização por danos morais por essa demora injustificada deles, tá? Uma pequena exceção aqui é no protesto, tá? Muita gente acaba confundindo, é um pouquinho diferente. Você precisa pagar a dívida, solicitar uma carta de anuência para a empresa demonstrando que está tudo certo, apresentar essa carta no cartório, pagar também as custas do cartório, só para depois limpar o seu nome, tá? Você também pode solicitar que a empresa comunique diretamente o cartório dessa baixa. Ou pega a carta de anuência ou a empresa comunica diretamente. Ela que escolhe, tanto faz. Caso a empresa fique te enrolando para informar o cartório da baixa, isso acontece bastante, ou te dá essa carta de anuência, tá? Pode também dar direito à indenização por danos morais, tá? Também tem bastante julgado nesse sentido, dando indenização, porque a empresa está enrolando muito, é como se fosse uma manutenção indevida, no caso ali dos 5 dias. Beleza? Agora vamos aqui para o parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidos pelo sistema de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Ou seja, prescreveu a dívida, que não pode ser mais cobrada na justiça, não pode mais manter no banco de dados do Serasa, por exemplo, Serasa, CPC e tudo mais, tá? Por que a gente fala 5 anos, né? A gente fala 5 anos, mas é o tempo que prescreve a maioria das dívidas, né? Como empréstimos ou faturas do cartão de crédito, tá? Isso você pode ver lá no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, tá? Eu deixei até aqui aberto para vocês, deixa eu ver aqui. Artigo 206, prescreve. Aqui tem vários prazos de prescrição, aí você baixa. Aqui, o parágrafo 5º, ó, em 5 anos. Aqui se enquadra a maioria das dívidas do brasileiro, ó. Inciso 1, a pretensão da cobrança de dívidas líquidas constante do instrumento público ou particular. Então, seria instrumento particular, dívidas líquidas, tá? Tipo cartão de crédito, empréstimos. Então, se enquadraria tudo aqui a questão dos 5 anos, tá? Agora, então por isso que o pessoal fala muito, 5 anos, 5 anos, 5 anos, tá? Que tem que limpar o seu nome do Serasa e tal. Agora, se seu nome está sujo por uma dívida de aluguel, por exemplo, no Serasa, SPC, que for, então ela se enquadra aqui no artigo 206, parágrafo 3º, em 3 anos, inciso 1. Então, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos e rústicos, ou seja, em 3 anos prescreve, ou seja, eles não podem mais te cobrar na justiça isso. Então, em 3 anos é o máximo que pode ficar no Serasa, caso tivesse sujado o seu nome por conta de um aluguel no Serasa, entendeu? Eu sei que não é muito comum isso, mas se de fato sujar seu nome no Serasa por conta de um aluguel, só pode ficar 3 anos e não 5 anos, por força do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1, que é o que está aqui, e também combinado com o parágrafo 5º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, beleza, aqui a gente finaliza o artigo 43, tá? Agora eu vou explicar uma coisa muito importante aqui, é o melzinho, tá? Que vai ajudar bastante, inclusive advogados, que muito advogado confunde essa parte e deixa muitas vezes de ganhar indenização nesse ponto. Então, se você é advogado, fica até o final do vídeo, que aposto que muita coisa que você não sabia, tá? E pode fazer você ganhar uma indenização boa aqui
para o seu cliente, tá certo? Então vou explicar aqui um caso que a justiça entende que não dá dano moral, mesmo se sujarem seu nome indevidamente, tá? E qual que é o correto entendimento, pois tem muito juiz e advogado que se embanana aqui, tá? Tudo com isso, e se você não explicar direito, você acaba perdendo uma indenização ali que, na verdade, você tinha direito, só não conseguiu explicar de forma correta, e as empresas ali que sabem, né, acaba, às vezes, na má fé, juntando documento que confunde o juiz, induz ele a erro e você acaba perdendo a ação. Então eu vou explicar aqui para vocês como que funciona, tá? O que eles usam, as empresas, para você não ganhar indenização? Elas se baseiam muito na súmula 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Então vamos dar um exemplo aqui para facilitar para vocês. Então, ou seja, se em janeiro de 2021 sujaram seu nome e você de fato devia esse de janeiro de 2021. Aí beleza. Aí em fevereiro de 2021, um mês depois, sujaram seu nome novamente, mas agora você não devia. Tá? Agora, um mês depois, você não devia. A justiça entende que você pode até pedir para limpar o seu nome, é o que diz o final aqui, ó, ressalvado o direito de cancelamento, mas não terá direito à indenização por danos morais, que é o que diz aqui, não cabe indenização por dano moral, tá? Pois não teria prejudicado você em nada, já que seu nome já estava sujo, você entendeu? Então, eu vou entrar com a ação pedir dano moral porque sujaram meu nome, mas isso não te prejudicou nada porque seu nome já estava sujo. Então você não ia conseguir crédito do mesmo jeito. É esse o entendimento que faz a justiça para aplicar essa súmula, tá? Mas é aí, prestem atenção, advogados principalmente, mas é aí que muito juiz e advogado também interpreta errado, tá? Porque o que acontece? A empresa já sabendo disso, que o juiz não pode dar dano moral por conta disso, junta um histórico ali do consumidor dos últimos 5 anos, de tudo que ele teve de nome sujo, tá? E lá vai constar o nome da empresa, data da dívida, data que negativou e data que foi excluído também, eventualmente, né, se tiver pago ou excluído essa dívida. É um relatório bem completo de quando ficou sujo o nome da pessoa por outras causas tal, e tudo mais, tá? Aí, o que muito juiz faz? Ele vê lá que o cara teve o nome sujo antes e aplica a súmula 385 do STJ, mas a súmula fala expressamente em inscrição pré-existente. Ou seja, as duas têm que estar ativas no mesmo momento, tá? Então, por exemplo, se o nome do cara ficou sujo porque de fato devia em janeiro de 2021, tá? Mas essa inscrição foi excluída em fevereiro de 2021, tá? Aí sujou novamente em março de 2021, agora por algo que não devia. Não é aplicável a súmula 385 do STJ, porque não é algo pré-existente. Vocês estão entendendo? Não está ativa junto, foi dado baixa antes. Então, quando sujou, aquele não devia, já estava limpo antes. Então, a inscrição, porque a inscrição anterior foi excluída, entendeu? Então, se no momento ali da inscrição a reclamada só tinha ela, não tem que se falar na aplicação da súmula, pois não tinha nenhuma outra pré-existente, tá? E é isso que diz a súmula 385 do STJ, quando pré-existente, tá? Uma inscrição. Então tem que ter uma inscrição pré-existente, beleza? Não pode ser, excluiu lá, aparece no histórico que está excluída, e depois surgiu uma que você está discutindo. Então, se foi excluída antes de incluir essa sua, então você pode sim ter direito à indenização por dano moral. Beleza? Outro ponto que muito juiz aplica errado é confundir pré-existente com posterior. Então, se seu nome estava limpo, sujou por algo que você não devia em janeiro de 2021, tá? Aí você pega e entra com a ação, tá? Aí no curso da ação, seu cliente suja seu nome, suja o nome dele lá em junho de 2021, por exemplo. De igual forma, não há que se falar na aplicação da súmula, tá? Pois a outra negativação foi posterior, vocês estão entendendo? Quando entrou com a ação, estava limpo. Foi causado dano, o dano estava limpo. Não importa se for posterior, não é aplicável a súmula 385 do STJ, tá?
pois a outra foi posterior. E quando sujou o nome lá atrás, ele estava limpinho e foi sujo indevidamente e causado já o dano. Então, causou o dano, tem que indenizar, tá? Então, se sujou depois, não aplica a súmula 385 do STJ também, tá? Outra situação que também aplicam errado, né? Você acha que a vida de advogado é fácil, né? Não é fácil não, tem que explicar muito certinho, muitos embargos, muitos recursos para a gente, às vezes, ganhar uma coisa boba, né, que o juiz já deveria entender ali de cara. Mas vamos lá. É quando seu nome sujou, por exemplo, em janeiro, vamos falar sempre datas, né, para ficar fácil. Janeiro de 2021, sujou por algo que você devia, tá? Sujou novamente em fevereiro de 2021 por algo que você não devia, mas daí você paga a dívida de janeiro de 2021 em março, tá? Então, você em janeiro sujou por algo que você devia, em fevereiro por algo que você não devia, aí em março você paga aquela que você devia de fato em janeiro, tá? Aí o que vai acontecer? Vai limpar essa de janeiro e vai ficar só essa de fevereiro, certo? Aí, por exemplo, daí você vai em abril, uma loja, comprar alguma coisa, isso acontece muito, tá? Em processo, quando você vai ver essas datas, tá? Aí você vai, por exemplo, em abril, tentar comprar alguma coisa e repara que seu nome tá sujo indevidamente, tá? Veja que, de fato, quando sujou em fevereiro de 2021, já tinha aquela negativação pré-existente. Então, seria aplicável a súmula 385 do STJ e não daria dano moral, certo? Errado. Sabe por quê? Isso porque você tem que ver o momento reclamado do dano também, entendeu? Você precisa ver o momento, porque é o sentido da súmula 385 do STJ. Veja que a pessoa teve o crédito negado em abril de 2021, quando só tinha uma negativação, entendeu? Então, quando ele teve o crédito negado, que foi ali que ele sofreu o dano, ele não tinha outra pré-existente, tá? Então, então você tem que demonstrar muito bem para o juiz que foi esse dia que sofreu o prejuízo e não no dia que negativou. Porque se você falar que foi no dia que negativou que sofreu o prejuízo, o juiz pode aplicar a súmula lá 385 do STJ e entender que foi pré-existente, entendeu? Então, se o dano, quando você sofreu dano ali na loja, você demonstrar que tentou comprar na loja ali aquele dia e só tinha essa e não tinha nenhuma outra, não tem que falar a aplicação da súmula 385 do STJ, porque não tinha nada pré-existente naquele momento que você estava sofrendo o dano, entendeu? Então, se tiver duas, sempre se baseia nesse sentido, tá? Tenta limpar o nome anterior e se sofreu um dano de não conseguiu comprar uma coisa depois e só estava essa agora suja, aí você demonstrando bem isso para o juiz, aí sim pode dar indenização por dano moral. Beleza? E o último caso aqui, que muito juiz aplica errado de novo, né? Nossa vida não é fácil, é julgar qualquer dívida anterior como legítima. Tá? Então vamos ler aqui de novo o que diz a súmula 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de prestação de crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição. Ressalvar o direito de cancelamento. Tá? Então precisa ser uma pré-existente e também precisa ser legítima. O que significa legítima? Tem que ser devida, tá? Ou seja, além de pré-existente, ela deve ser legítima. Então, se acontecer das duas empresas sujarem seu nome, por exemplo, e você não dever nenhuma das duas, né? É altamente recomendável que você entre com ação contra as duas empresas direto, tá? E você informe em cada ação que está discutindo aquele débito na outra ação, tá? Para o juiz não considerar que a outra dívida é legítima porque você está discutindo ela essa ação, tá? E dessa forma também não será aplicável a súmula 385 do STJ, porque apesar de ser pré-existente, ela não é legítima, entendeu? Porque você está discutindo e você demonstra que ela não é legítima ou fornecendo algum comprovante de pagamento do processo, mas o ideal é que você já entre com ação para todos os casos, tá certo? Então, só de discutir o débito na justiça não dá para considerar ela como legítima, tá? Já tem vários julgados nesse sentido, tá? Inclusive do STJ, que se está em discussão não dá para considerar como legítima, apesar de pré-existente, né? Então não é aplicável a súmula 385 do STJ. Beleza?
Bom, galera, é isso aí. Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de amigos de WhatsApp. Eu espero que tenha ficado craque aqui, você tenha ficado craque sobre tudo que eu falei de negativação. Eu tenho certeza que você já curtiu o vídeo aqui embaixo e já se inscreveu no canal, né? Abraço!